Fala galera, meu nome é Novi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia, assuntos afins. Esse é mais um daqueles episódios extras em que nós pegamos algum conteúdo da internet para analisar. E hoje eu quero passar aqui um trecho de uma entrevista do Wilson Paroski falando sobre o Sola Escritura. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, como Spotify, por exemplo, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, hoje eu quero passar aqui um trecho de uma entrevista do Wilson Paroski a alguns irmãos que eu assisti esses dias. Ela já tem um tempinho, pelo que eu entendi, mas eu só tive acesso por esses dias, né? E a entrevista inteira é sobre a Bíblia no geral, em especial o Novo Testamento, e questões relacionadas à crítica textual, que é a especialidade do Paroski, mas tem um trecho em que o Paroski vai falar sobre formação do cânon, e aí existe uma pergunta a respeito de se é possível entrar em novos livros no cânon por conta de profetas modernos, né? Então, o profeta moderno escreveu um livro, aí ele poderia entrar no cânon ou não, né? Então existe essa pergunta e ele faz a resposta baseado no princípio do Sola Escritura, tá? Então eu vou passar aqui o trecho da resposta do Paroski e depois eu vou fazer alguns comentários breves, ok? Sem mais delongas, vamos ver o vídeo. Se hoje surgisse alguém inspirado, essa pessoa poderia entrar na Bíblia com o que ela disse, com o que ela deixou? Fernando, um dos pontos de fé do protestantismo, e este foi defendido com muita eloquência, muito poder por Martinho Lutero no século XVI, é o princípio da sola escritura. É um termo latino que significa pela escritura somente. O princípio da sola escritura estabelece que o cânon bíblico é um cânon fechado. Não se adiciona, não subtrai. Não se adiciona, não subtrai. Nós, adventistas do sétimo dia, subscrevemos 100% ao princípio da sola escritura. Somente a Bíblia é autoridade de fé e prática para a igreja. Nós não temos nenhuma de nossas doutrinas estabelecida em alguma outra fonte. E aqui nós temos um problema. Não sei se em algum momento nós haveremos de discutir isso em mais detalhes, mas nós, adventistas, acreditamos no dom profético. O dom profético é bíblico. A Bíblia diz que o dom profético é um dos dons da igreja. Existem outras denominações que acham que o dom profético já não está mais em vigor hoje em dia. Ele acabou, ele passou. Nós não acreditamos assim. Acreditamos que o dom profético é um dos dons da igreja. E nós acreditamos que este dom se manifestou na pessoa de Ellen White, por exemplo. Isso faz parte da definição de fé adventista. Agora, são os escritos de Ellen White inspirados? Nós acreditamos que sim. Acreditamos que sim. São canônicos? Não. Nós não acreditamos na canonicidade dos escritos de Ellen White. Existem pessoas na igreja que, de forma desinformada ou até de forma mal intencionada, tentam colocar os livros de Ellen White no mesmo nível da Bíblia ou até acima da Bíblia. Não. A própria senhora White foi muito clara a respeito. Ela defendeu com unhas e dentes o princípio da sola escritura. Então, só a escritura. Então, pode ser que novos documentos inspirados sejam produzidos? Pode ser. Nós não podemos tolher a liberdade divina de utilizar e inspirar pessoas. Mas, de acordo com o princípio da sola escritura, o cânon bíblico é fechado. Não se adiciona, não se subtrai. Então, embora Ellen White tenha autoridade profética, ela não tem autoridade canônica, o que significa que seus escritos não possam ser utilizados para definir questões de doutrina. Ok, essa é a resposta do Paroski, é uma resposta muito boa, na minha opinião. E a primeira coisa que me chama a atenção nessa resposta é que ele faz uma associação entre o Sola Escritura e o cânon fechado, né?
E eu acho interessante essa associação que ele faz, porque eu estou escrevendo um livro sobre o Sola Scriptura, eu já mencionei isso em outros episódios, né? Escrevendo bem devagarinho, né? Porque, enfim, tá muita coisa para fazer. Mas o primeiro capítulo desse livro, ele trabalha justamente essa ideia, esse raciocínio, esse conceito. A ideia de que a própria existência de um cânon fechado, a ideia de um cânon fechado, esse conceito, ele leva necessariamente, logicamente, à noção de sola scriptura, tá? Óbvio, o que eu estou falando aqui é polêmico para quem não defende o sola scriptura, né? Então, é possível que alguns católicos caiam nesse vídeo aqui e já tentem fazer uma refutação nos comentários e tal. Mas veja, eu trabalho esse raciocínio no capítulo em cerca de 30 páginas, né? Eu apenas estou citando o raciocínio aqui. Eu não estou fazendo a argumentação, eu não estou trazendo a argumentação que eu fiz no livro para cá, tá? Então não adianta vir nos episódios e dizer, você está errado, e tentar me refutar, porque eu sequer trouxe o argumento aqui. Tá? Muita coisa que eu estou escrevendo no meu livro, eu acabo não debatendo aqui, justamente porque me parece um pouco de redundância, né? Eu estou escrevendo um livro detalhado sobre o assunto, e aí ter que debater esses assuntos aqui, e obviamente de modo muito mais resumido, né? Enquanto eu estou escrevendo um livro sobre o tema, é muito redundante para mim, tá? E é por isso mesmo que em alguns momentos, né, quando surgiu algum tipo de debate mais específico, mais detalhado sobre o sola scriptura aqui nos comentários com outros católicos, eu disse assim, olha, eu estou escrevendo um livro específico sobre isso, né? Então, para eu não precisar ficar reescrevendo coisas que eu estou escrevendo no livro, né, e acabar gastando tempo com isso neste momento, né, eu prefiro não continuar o debate quando o meu livro estiver pronto. Eu espero que até o final do ano esteja. Aí eu faço uma live aqui, faço a publicidade, falo do livro, né? O livro vai estar disponível, não apenas o físico, né? Mas a ideia é fazer como eu faço nos outros, né? Eu disponibilizo o PDF de graça, né? Então essas pessoas vão poder ler e aí, a partir daí, a gente pode retomar os debates, né, com base naquilo que eu já escrevi no livro. Eu acho que é melhor assim, eu acho que é mais organizado. Mas enfim, abri esse parênteses gigante só para dizer que eu também faço essa associação, né? A ideia de que o sola scriptura, ele está intimamente relacionado ao cânon fechado. O conceito de cânon fechado leva ao sola scriptura, tá? De modo que você pode dizer que faz parte da noção de sola scriptura, do conceito de sola scriptura, um cânon fechado, tá? Você não tem como trabalhar com sola scriptura tendo um cânon aberto, né? Ou não tendo cânon nenhum, enfim, né? Então são duas coisas que estão bem relacionadas. O Paroski faz essa associação. E um outro ponto que é interessante aqui é que ele vai colocar a autoridade de Ellen White como uma autoridade não canônica, né? Então ele diz, Ellen White é inspirada? Sim, nós acreditamos que ela é inspirada, né? Aqui o conceito de inspiração é o conceito de Deus traz uma mensagem à mente do indivíduo, à mente do autor, à mente do profeta. Então isso é inspiração, certo? Então nós acreditamos que Ellen White, ela recebia mensagens de Deus, Deus dava a ela mensagens através de sonhos, ou de visões, ou de impressões do Espírito Santo? Sim. Então, nesse sentido, ela era inspirada. Agora, ela tem autoridade canônica? Não, porque ela não é cânon, né? O cânon foi fechado. Então, uma vez que o cânon foi fechado, qualquer profeta que tenha vindo depois do fechamento do cânon, ele não pode ser um profeta canônico e, portanto, ele não terá as funções canônicas, ele não terá a autoridade canônica, né? Isso aqui é até um ponto interessante. Muitas vezes, quando a gente fala isso, adventistas mais tradicionalistas ou adventistas que não têm muito conhecimento teológico, eles dizem assim, mas Ellen White e a Bíblia foram inspiradas pelo mesmo Espírito Santo. Então eles dizem isso querendo sustentar a ideia de que assim, se eles foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo, então não dá para ter diferença de autoridade, porque é o mesmo Espírito falando. Mas veja bem, isso é um grande erro, isso é uma grande confusão. Por quê? Ser inspirado pelo mesmo Espírito Santo não significa ter a mesma função. E uma vez que as funções são diferentes, a autoridade é diferente, tá? E aí o exemplo que eu sempre dou, já falei isso aqui várias vezes, quem me acompanha já deve estar careca de saber.
se eu sou o dono de uma empresa e eu contrato 2 funcionários, só que eu contrato um para a função de faxineiro e o outro para a função de gerente, de gestor, de CEO da empresa, né? Veja, é o mesmo indivíduo, né, o mesmo dono da mesma empresa contratando 2 funcionários, né? Então, ambos têm autoridade dada pelo mesmo indivíduo, pela mesma pessoa, estão trabalhando na mesma empresa. Agora, isso significa que eles têm funções iguais? Não, eu contratei um para gerente e o outro para faxineiro. Se eles têm funções diferentes, dá para dizer que eles têm a mesma autoridade? Não. Um tem a função de faxineiro, logo ele vai ter a autoridade de faxineiro. O outro tem a função de gestor, logo ele vai ter a autoridade de gestor. O gestor, inclusive, ele está acima de todos os outros funcionários, então ele manda inclusive no faxineiro, ok? Então ele tem autoridade sobre o faxineiro. O faxineiro não tem autoridade sobre o gestor. Então veja, é o mesmo dono da mesma empresa que contratou os 2 funcionários, mas isso não significa que eles têm as mesmas funções e as mesmas autoridades, ok? Então quando a gente diz a Bíblia ela tem uma função e uma autoridade diferentes de Ellen White, a Bíblia está acima de Ellen White, ela tem mais autoridade que Ellen White, isso é absolutamente correto e condizente com a própria teologia adventista. O fato de ser o mesmo Espírito Santo que inspira não significa que existe a mesma autoridade. Isso é dito pela própria senhora White, inclusive. Ellen White diz que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, que é a definição do sola escritura. Ela defendia o sola escritura. Ora, se é a única regra de fé, prática e doutrina, essa é a função da Bíblia. E é uma função exclusiva, porque é a única, a sua função é ser a única regra de fé, prática e doutrina. Se é a única, não tem outra regra de fé, prática e doutrina. Logo, Ellen White não pode ter essa mesma função. E, portanto, ela não pode ter esta autoridade. Esta autoridade pertence apenas à Bíblia Sagrada. É muito simples. Então, é o mesmo Espírito Santo que inspirou? Sim. Mas ele inspirou para as mesmas funções e, portanto, para as mesmas autoridades? Não. Ok? E é isso que o Paroshka está dizendo. E ele vai colocar em termos de Ellen White não é canônica. Se ela não é canônica, então ela não tem função, por exemplo, de fundamentar a doutrina. Ela não tem função, por exemplo, de ser intérprete final do texto bíblico, né? Então é isso que está sendo colocado. Por quê? Porque isso é função canônica. Isso é a função dos livros que pertencem à Bíblia Sagrada, que pertencem ao cânon, ok? Então é muito interessante a resposta do Paroshka, né? Ele coloca dentro dessa noção de autoridade canônica versus autoridade não canônica. São 2 autoridades diferentes, a canônica está acima da autoridade não canônica. O que não significa que, então Ellen White não serve para nada? Não, não é isso, né? Já trouxe aqui vídeo no canal explicando qual é a autoridade de Ellen White, qual é a função de Ellen White, que é uma função de uma profetisa extracanônica. A Bíblia fala sobre profetas extracanônicos. O Novo Testamento fala sobre quais são as funções de um profeta não canônico, né? Tá na Bíblia. Então, se você estudar um pouquinho, você consegue chegar à conclusão de que são funções diferentes em relação à Bíblia Sagrada, mas são funções importantes. O dom de profecia, ele é um dos dons dados pelo Espírito Santo à edificação da igreja, ok? Então a gente não precisa ser um cessacionista, né? A gente pode aceitar e deve aceitar aquilo que a Bíblia diz em relação à continuidade dos dons. O que a gente não pode fazer é colocar o profeta extracanônico no mesmo lugar da Bíblia Sagrada, no mesmo patamar ou acima da Bíblia Sagrada, né? E esse aqui é um outro ponto interessante de comentar. O Paroshka, ele não tem medo de dizer, né? Ele é bem claro ali, olha, existem pessoas, e ele está falando de adventistas, né? Existem pessoas que, seja por ignorância ou por má fé mesmo, né, por desonestidade, que colocam Ellen White no mesmo patamar da Bíblia Sagrada ou até acima dela, e isso está errado, né? Não só errado do ponto de vista da Bíblia, que ensina o sola escritura, tá? Mas do ponto de vista da própria senhora White, que defendeu várias e várias vezes que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina e que ela não deveria, né, ela, senhora White, não deveria ser colocada no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, né? E aí eu sempre lembro aqui que eu tenho um livro escrito sobre isso, de mais de 600 páginas, onde eu trouxe 110 citações de Ellen White falando que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, que a Bíblia interpreta a si mesma, que os escritos de Ellen White não podem ser colocados no mesmo patamar da Bíblia, não tem a mesma função da Bíblia, não tem a mesma autoridade da Bíblia, etc e tal, tá? Então, se você quer seguir Ellen White, você deve seguir Ellen White também no que ela disse em relação a
exclusividade da Bíblia em determinadas funções, em determinadas autoridades. Você tem que seguir Ellen White também no que ela disse em relação ao sola scriptura. Ela defendeu, né? Então você também tem que defender o sola scriptura. Então tá aí mais uma fala do Wilson Paroschke, né? Eu já tinha trazido uma em outra ocasião, né? Dele defendendo o sola scriptura, né? Numa palestra. E eu trouxe também outras pessoas falando sobre o sola scriptura, né? Eu trouxe o Fábio Martinelli, que é um pastor, amigo meu também, né? Fez um vídeo muito legal sobre isso. Isso tudo vai estar na playlist. Eu tenho uma playlist que eu fiz especificamente sobre o sola scriptura. Então, quem quiser ver, tem vídeos lá sobre isso, né? Eu trouxe também o Isaac Malheiros e a sua esposa, a Vanessa Meira. Os dois são teólogos também, explicando o sola scriptura, né? É um trecho pequeno, né? A palestra não era sobre isso, mas ele fala sobre como que a Bíblia é a única regra de fé e prática, né? Então, tá lá também, e eu sempre vou trazer aqui vídeos e enfim, conteúdos de pessoas. Eu trouxe do John Peckham também, né, explicando, tem uma aula de 30 minutos dele falando sobre o sola scriptura e também da relação disso com o dom profético, né? Então eu vou sempre estar trazendo esses conteúdos, mostrando o que realmente a fé adventista ensina, tá? Existem pessoas que ensinam diferente disso dentro do adventismo? Sim, mas essas pessoas estão erradas. Essas pessoas estão indo contra a doutrina. O que a doutrina ensina é o sola scriptura. Eu sempre vou trazer pessoas ensinando sola scriptura. E tem os meus próprios conteúdos, né, as minhas pregações e palestras também, onde eu defendo esse tema, ok? Então, era isso que eu queria trazer hoje, eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que o ouvinte, o espectador, tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.